Então, pessoal, para fazer essa necessaire, vocês vão precisar de 4 tecidos de 15 por 20 centímetros. Abrir eles aqui. 15 por 20. Um zíper. Eu só encontrei esse grande, mas se vocês quiserem comprar um menor, é até melhor, principalmente se ele for mais barato. Um retalho do tecido do forro. Uma sapatilha para pregar zíper, alfinetes e tesouras. O tecido vocês vão precisar de 2 para a parte externa da bolsinha, que é a estampa que vocês querem, e 2 para o forro. Vocês podem escolher um outro tecido estampado, mas tem que combinar bastante com o tecido da frente e não pode, por exemplo, eu acho que seria melhor de bolinhas, algo listras, algo desse tipo, para não roubar o foco, que é as minhas corujinhas. Eu escolhi esse tecido liso mesmo, marrom, que eu achei que ficou super harmonioso com a estampa. Então vamos fazer. Iniciar, eu pego meu retalhozinho do forro. Ele tem uns 2 dedos, assim, eu não medi. Mas vocês pegam o tamanho que vocês quiserem. Dobra ao meio. Vinca assim com a unha mesmo, mas se quiser vincar com o ferro é bom. Aí leva as 2 pontas para o meio. E vinca também. Em seguida, dobra ao meio de novo. Isso aqui, gente, vai ser a nossa alcinha da nossa bolsinha. Que é opcional, você coloca se você quiser. Se você achar que não precisa, quiser fazer algo mais simples mesmo, não tem problema. Então, vou ver aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, ó. Considerando a costura, eu vou colocar mais um pouco. Acho que desse tamanho tá bom. Vou colocar. E vou passar uma costura pra fechar. Eu não dei retrocesso porque como ela vai lá dentro, vai ter uma costura, então acho que não precisa. Porque eu vou costurar esse aqui, então não vai ter como descosturar. Então a gente vai reservar. Então, vamos pegar o tecido do forro. Se o tecido de vocês for estampado, vocês coloquem o direito pra cima. O zíper com essas partes do dente pra cima também. Então coloca bem certinho aqui e vem com o tecido estampado por cima. O tecido estampado, o direito pra baixo. Aí se o tecido do forro de vocês for estampado, aí fica direito com direito. Então eu vou colocar aqui. E alfineto tudo. Depois de tudo alfinetado, gente, vocês podem alinhavar e levar para a máquina ou podem ir direto. Mas se é a primeira vez que você faz e você não tem segurança, eu indico alinhavar. O que é alinhavar? Você vai vir com a agulha de mão mesmo e passar uma costura. E em seguida leva para a máquina. Aqui na máquina a gente vai trocar o pezinho comum pelo pezinho de zíper.
E agora eu vou passar uma costura. Se vocês forem fazer com alfinete, eu indico que vocês deixem o alfinete em pé, porque eu vou passar a costura assim, na horizontal. Então vocês deixem em pé. Se você colocar os alfinetes dessa forma, você pode costurar sem precisar tirar os alfinetes. Vamos ver se tá abrindo legal. Opa. Depois a gente vai passar uma costura aqui para baixar o tecido, para não ficar enganchando. Então, ó, tá abrindo e fechando normal. Então, vamos fazer o mesmo processo agora pro outro lado do zíper. Com o zíper pregado agora, vamos ver se tá abrindo bem. Olha, tá bem legal já. Então, a gente pode tirar já a sapatilha e pôr a sapatilha comum. Pro zíper não ficar enganchando, quando a gente abrir, a gente vai passar uma costura aqui por cima, assim. Vamos passar uma costura desse lado e desse lado, para quando a gente abrir, ele não ficar enganchando. Vamos tirar limpar, né, aqui, porque fica muita linha. Tá, gente, então aqui, se você não quiser pôr a alça, então aqui a gente já fecharia. Mas como eu quero a alça, eu vou querer a alça aqui quando o meu zíper fechar. Então, eu vou pregar minha alça bem aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui bem coladinho mesmo, ó. Virado pra lá. A ponta virado pra fora. Então, eu vou passar aqui. Vou alfinetar. Aí, vou passar uma costura. Aí, aqui também, ó. Quando fechar, assim, ele tem que estar certo. Então, ó, fechou aqui. Então, vira pra cá. Vou passar uma costura aqui também. Isso aqui é pra deixar a alça mais firme. Porque se eu for pregar ela junto com... Na hora que eu for fechar a bolsa, talvez ela não fique tão firme. Então, eu vou passar uma costura aqui e uma aqui mesmo, só pra prender bem a alça. Com a alcinha pregada, então, nós vamos pegar a parte de fora com a parte de fora e a de dentro com a de dentro. Aqui um detalhe que é bom falar, ó,
os dentes, nós vamos dobrar o zíper, né, pra poder passar a costura. Os dentes do zíper tem que ficar pro lado do forro, porque se você virar assim, ó, com o zíper pra dentro da estampa, né, não vai ficar um bom acabamento, vai ficar feio. E eu já fiz isso mesmo. Já fiz isso e ficou feio, não ficou legal. Então vocês peguem o zíper e dobrem os dentes pra dentro. Então vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica por dentro. Ó, tem que ficar assim, ó. Com essa parte aqui pro lado do forro. Só que, claro, né, forro com forro e a parte externa com a parte externa. Então, vou colocar um alfinete aqui pra prender bem. E já vou colocar um desse lado aqui também. Lembrando que os dentes do zíper virados pro forro. É com o tempo, gente, vocês vão pegando mais prática. Não que eu seja bom em fazer isso, mas da primeira vez que eu fiz pra agora, então eu melhorei muito. Então aí agora vocês vão alfinetar tudo. Só que aqui no forro, vocês vão deixar uma abertura aqui assim, ó. Vou marcar aqui. Daí vocês vão passar uma costura, ó, nessa volta inteira, até chegar aqui. Vão deixar esse buraquinho mesmo aqui no meio. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar. O zíper tem que estar aberto, porque quando você terminar de costurar, você vai abrir e vai puxar pelo buraquinho aqui que você deixou do zíper. Então, se você deixar o zíper fechado, não vai ter como você desvirar o seu trabalho. Então, deixem aberto. Eu vou alfinetar e vou passar uma costura. Cortei a sobra do tecido e agora eu vou cortar o zíper também. Não é bom utilizar a mesma tesoura que vocês cortam o tecido, porque eu inventei de fazer isso e eu só estraguei a minha tesoura que corta o tecido. Então, usem uma tesoura só para cortar essa parte aqui. Vou cortar as pontinhas também, ó. Cuidado para não cortar na costura, para ficar com acabamento melhor. Então, pelo buraquinho que vocês deixaram, vocês desviram e pelo do zíper. Se não tivesse deixado essa abertura do zíper, não ia ter como eu fazer isso agora. Fica engraçado, gente. Ó, que eu já posso abrir o zíper todo, né? Aí vocês já ajeitam os cantos, ó. Olha só como o acabamento fica muito bom. Aqui. Por quê? Porque eu virei pro lado do forro, não foi? Se eu tivesse virado para outro lado, não teria ficado assim. Agora, eu puxo aqui, muita linha. Também ajusto as pontas do forro. E aqui, ó, pessoal, vocês podem passar um ponto invisível ou fazer uma costurinha aqui na máquina mesmo.
Mas assim, se vocês forem fazer na máquina, que é o que eu vou fazer agora, passem nele todo, pra não parecer que vocês estavam querendo esconder alguma coisa se vocês passarem só aqui. Então passem nele todo, que eu vou fazer agora. Já passei a costurinha, fechei o buraco, né? Ó, bem fechadinho. Vamos tirar todas essas linhas ainda que fica, porque tem que deixar com bom acabamento, né? Limpem o trabalho, fica mais profissional. Então é só pôr aqui pra dentro. E tá feito, ó, vocês vão ter uma necessaire linda, bem feita, ó. Isso aqui, dá um charme a mais na bolsinha. Vocês podem fazer com e sem, vocês vão ver que um detalhezinho faz toda a diferença. Então com esse bichinho fica muito mais bonitinha a bolsinha. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curte aí no YouTube, deixa o like, deixa o seu comentário e me segue no meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Então é isso, um beijão e tchau!